Bom dia! Olha a gente, né? No Ask DJ, no café. Que delícia, né? Retomar essa conversa. E vamos combinar, né? No café a gente pode tomar café, pode tomar chá, pode tomar suco. A gente escolhe, fiquem à vontade. Hoje, por exemplo, eu vou tomar um chazinho. Então, eu hoje, nas memórias que chegaram matinalmente, né, na hora que eu acordo e que eu achei que era legal contar, sabe quando vem e você pensa, não, isso é legal a gente pegar e trazer de novo essa memória à tona. E é o seguinte, eu lembrei que uma das viagens que aconteceu via Estados Unidos, mas o destino final era Canadá. Então a historinha de hoje é: que festival aconteceu e qual o motivo que lhe leva ao Canadá numa dessas viagens de férias? Quero saber esse motivo. Então, eu sou super fã de circo, né? Desde criança, né? Minha cidade pequenininha, eu lembro que criança, aqueles circos que armava a tenda e tal, adorava o palhaço, a rumbeira, sempre tive, desde molequinho, o prazer de ir assistir o espetáculo. E o espetáculo do circo era maravilhoso. Tinha uma rumbeira maravilhosa, tinha um trapezista, tinha um palhaço, eu gostava de tudo, tudo me divertia. E nessa viagem com destino Canadá, eu passei pelos Estados Unidos, né, porque é ali tudo pertinho, e fiz a viagem de ônibus, que era uma coisa que eu achava curioso. Eu queria ir dos Estados Unidos para o Canadá de ônibus, né, para atravessar a fronteira, para ir por terra. Né, vendo pela janela do ônibus a paisagem, era uma novidade também, diferente de trem, de avião. E aí eu faço esse percurso, Salvador-Toronto by bus. E aí, claro, tem a fronteira, tem que apresentar passaporte, toda a questão que a gente já conhece de viagem entre países. De ônibus também é o mesmo caminho, né? Tem lá um localzinho para parar e para se identificar e para pegar o visto e tudo. Confirmar o tempo que você vai ficar, as razões. E aí eu fico um períodozinho em Toronto. Toronto é uma cidade maravilhosa, é uma cidade multilíngua, né? A principal é o inglês, mas assim é uma cidade também internacional e acho que é talvez a maior, ou uma das maiores do Canadá, super desenvolvida, super segura e com muitas atrações interessantes. Então foi uma delícia chegar em Toronto e ficar alguns dias. Mas o meu destino final e o meu objetivo era exatamente, lembra dessa ideia de criança que adora circo? Eu amo o Circo du Soleil. E aí a sede deles é no Canadá, então eu tinha essa fantasia de assisti-los lá no país de origem. Eu já tinha visto no Brasil Saltimbancos, já tinha visto Alegria, já tinha visto uns 3 deles aqui, acho que todos deles que vieram para cá eu vi. E eu tinha esse desejo de ver no país de origem, porque parece que é igual a comer acarajé em Salvador, é diferente de comer em outros lugares. Comer a comida da mãe é diferente da comida do restaurante. Tem essa coisa do original, né? Que nos dá a sensação de uma reconexão com raízes, Então eu estava com essa ideia, a motivação de ir lá ver. E isso eu fiz, fui para Toronto e pela internet fiz as compras lá, não levei antecipado, fiz a compra de Toronto, Montreal, Quebec. Montreal e Quebec ficam na mesma província, da província de Quebec. Montreal é maior do que Quebec, mas as duas são bastante interessantes e tudo isso estava já pré-planejado. Compro os meus tickets lá, depois de ficar uns 5 dias, eu acho, em Toronto, curtindo todas aquelas atrações turísticas, né, que eles dispõem. Isso vocês depois dão uma googada, porque isso tudo está pronto lá já para a gente acessar rapidinho num outro momento. Mas lá eu estava de forma livre, eu ia naquilo que me interessava, caminhava como eu adoro caminhar e convivia naquele tempo curto ali, entendendo um pouco e sentindo aquele ar cosmopolita daquela cidade linda. Compro o meu ticket de trem e tinha umas promoções. Aí eu comprei primeira classe de um trem, destino Montreal, e depois de Montreal, Quebec, tudo primeira classe. Aí o que acontece? Porque estava uma super promoção, estava baratinho.
E aí eu tô lá aliás, eu só descobri que era primeira classe, eu comprei porque era promoção, eu só descobri que era primeira classe quando eu chego da hora de embarcar. Isso me chegou agora. E aí quando eu entro no meu vagão, assim, aparentemente vazio, super confortável, uns bancos assim, poltronas, na verdade. E aí, corações, de repente chega um trio de meninos que fica muito próximo da gente, celebrando, assim, com champanhe, que não sei o quê. E nesse vagão tinha garçom, para vocês entenderem que promoção foi essa que eu entrei de primeira classe no trem Toronto, Montreal, Quebec. E aí, quem eram esses três meninos? Esses três meninos trabalhavam para uma TV canadense. Um era um escritor-autor de TV, um deles era ator e o outro era tipo um produtor. E aí a gente estava assim, eu estava na minha poltrona e tal, tem umas mesinhas, né, para você pedir drinks. E nessa poltrona, nesse vagão engraçado, que já estava tudo pré-pago, eu não sabia. E aí, só que assim, no meu ticket dava direito a um café, a uma água, tinha algumas coisas incluídas. Só que esses meninos que estavam fazendo festa, esses três meninos, como eu estava no outro lado sozinho, eles me chamam para participar. E aí eu tomei vinho, champanhe, brincando com eles lá na festa deles. O que acontece? Eles estavam indo para o Osheaga, que é um festival de música indie pop canadense que acho que iniciou em 2006 e acho até que era o ano da estreia, do início desse festival, um super festival que acontece em Montreal, começou lá em 2006 e que acontece naquele parque onde tem a Fórmula 1, o circuito Gilles Villeneuve. Eu não me lembro agora o parque, isso também vocês podem checar depois. E esse festival era nesse parque e tinha uma pegada na ambiental que era uma praia na qual eu estava transitando, trabalhando um pouco com isso, porque eu trabalhava na área de gestão ambiental nessa época. E aí eles me contam dessa história do festival e eu, uau, claro, imagina, música, adoro e tal. E aí acato a sugestão deles. O festival não começaria exatamente naquele dia, eles estavam indo antecipadamente. Daí eu sigo o meu destino, feliz lá para Quebec. Chego em Quebec, uma cidade linda, ela é um pouco menor do que Montreal, as duas ficam na província de Quebec, mas a Montreal é maior, e as duas têm já uma pegada na língua inglesa, por isso acho que o Canadá é considerado tão amigável. Eu acho até que quando você tem países que culturas e línguas diferentes se juntam, de alguma forma reflete no povo a ideia de maior a aceitação das diferenças, né? E Canadá tem essa fama de uma cidade, de um país muito amigável, muito... E, de fato, a minha experiência é nesse sentido, era tudo muito acolhedor. Quando eu estava em Quebec, linda, maravilhosa, e a parte velha de Quebec, que é uma das cidades americanas que talvez sejam mais a cara da Europa, ela tem uma parte medieval, a parte velha é cercada de muro, e esse muro está lá até hoje, você pode até caminhar sobre os muros, e é algo fascinante, porque dá a ideia de que você sai de períodos históricos, caminhando na cidade, quando você entra nessa parte velha cercada de muros, muito bem conservada, a sensação que você tem é que você entrou no túnel do tempo. Você volta lá e fica naquele filme do passado. É linda, tem também suas atrações maravilhosas, né? Acho que lá, tanto em Montreal como em Quebec, tem uma Notre Dame belíssima, assim, que são arquiteturas que meio que se repetem em alguns lugares do mundo, mas que todas elas têm seu fascínio, porque tem a conotação daquele lugar, daquela experiência, daquele povo que é sempre diferente. Fico meu tempo em Quebec lindamente, como um turista, aberto para as experiências novas, curtindo tudo aquilo. A cozinha, que é, né, um pé na França, um pé também lá acho que na meio crioula, meio Angola, meio África. O Angola aí foi para dar uma conotação de um pé na pimenta,
né? Mas assim, é tudo de bom, e aí você conhece pessoas e tal. E a minha memória hoje, ela não vai trazer tudo isso, porque foram muitas vivências, né? Um dia de férias é muita coisa. Mas a minha linha de raciocínio no café de hoje é lembrar disso, né? Que às vezes uma motivação, uma paixão de criança pelo circo lhe leva até Quebec. E eu lembro que eu tive o prazer de assistir Curious, que era um dos espetáculos, o espetáculo que estava lá em Quebec nesse período, e foi uma experiência belíssima, porque você imagina alguém que ama circo e tá de pronto lá, entrando né, para sentar para assistir um espetáculo no país de origem de um circo que você ama, por mais que você tente explicar, é um prazer que não se explica e vale sempre a pena. Por isso que eu acho que às vezes essas pontes com as memórias, com as raízes, acabam nos empurrando para um movimento de reconexão com aquilo que nos faz bem. E nessa viagem eu acho que foi isso, o circo me levou a Quebec. Claro que para chegar a esse circo, a experiência foi sendo enriquecida com todas as pessoas que você conhece, tudo que rola no caminho. Vivi lá Quebec os dias que estavam previstos, retorno, que a minha parada em Montreal, de fato, seria no retorno, e eu antecipei para ir para esse Osheagas Festival. E aí, o Osheagas escreve O-S-H-E-G-A. É uma coisa assim, se vocês quiserem dar uma olhada, deve acontecer. Acredito que a questão da vacina lá deles está caminhando, é um parque, então em 2020, se não em 2021, se não aconteceu, 2022 deve acontecer. Quem tiver por aí, dá uma olhada nesse festival, que é maravilhoso, né? Muito rico. E também lembro que tinha assim 5 ou 6 palcos, todos tinham um nome assim, tipo Palco Rio, Palco Floresta, para criar essa aura de proteção à vida, proteção ao meio ambiente, uma pegada nesse sentido, e que me dava mais prazer ainda, porque eu sou totalmente dessa tribo que está aí a favor da preservação da vida natural, da vida das florestas, da vida dos animais, da terra, né? Para a gente poder caminhar com mais saúde, com mais alegria, com mais comunhão com todas as formas de vida. E aí eu retorno para Montreal, encontro esse grupo, a gente estava falando, já tinha o Zap, a gente estava falando, e a gente se encontra e experiencia juntos esse momento. Um deles, o autor, o diretor, era namorado, casado com o que era o ator também dessa mesma TV canadense. Então tinha, por conta desse, eles estavam meio que celebrando também isso, uma espécie de lua de mel. Então tudo era muito na vibe do amor. E claro, eu estava lindo, leve e solto, a paquera rolou solta. Claro, isso é natural, nós somos seres vivos e nessa comunhão, nessas experiências de estar juntos, a gente sempre troca toques, troca afetos, troca olhares e às vezes o ato se consuma, né? Então a gente lembra que eu sempre trago é que não importa o quanto tempo, o importante é que enquanto dura, seja eterno, seja maravilhoso. E aí a gente vai sempre trazer com a gente aqueles momentos de uma forma sedimentada, plantada dentro da gente, que vale, porque aí fica leve na bagagem, né? A gente tem que carregar uma bagagem leve, uma bagagem suave, porque se for necessário voar lá na frente, a gente vai estar sem peso na mão. Essa coisa do voar é bom, né? A flutuação, a fantasia para poder estimular os sonhos e a gente ter os desejos de viajar, de conhecer, de participar. Eu sempre mantenho essa chama acesa. Então essa experiência do Canadá foi lindíssima, né? Experienciei atravessar para o Canadá de ônibus, foi maravilhoso, né? O caminho é sempre divertido de ônibus, é no chão, então você tem uma visão melhor daquilo que está acontecendo durante a viagem. A experiência de conhecer esses meninos no trem e parar dentro de um vagão, primeira classe, com o garçom servindo, parecia algo combinado, mas não era. Era uma promoção por conta desse festival, eu acredito, e era um período que os trens estavam estimulando as viagens. Então é sempre bem-vindo quando alguém
nos oferece algo de qualidade num preço justo. Eu chamo de promoção, mas no fundo eu acho que o preço é justo. E aí retorno feliz, volto ainda, passo em Nova York, visito minha irmã e volto feliz para casa. Então vocês veem que foi uma história gostosa, né? Uma história digna de um café. E falando nisso, vamos tomar. Hoje eu vou tomar um chazinho. É de ervas com canela. Eu tô assim nos chás também esse período. Hoje tá friozinho gostoso, né? E daqui a pouco eu vou dar uma caminhada. Beijo. Feliz dia. Até loguinho.